Eu nem ia falar tudo isso, mas depois que o Sávio se inscreveu para falar 14 minutos para apoiar o presidente, eu tenho que fazer um contraponto, gente. Não é possível. Porque aqui não é sessão de bajulação, aqui é sessão de inquirição da pessoa convocada. Inquirição. Tem mote a convocação, né? Aliás, eu nem sabia que o Sávio tinha ido para o PL. Fiquei sabendo aqui agora. Inclusive, lembrar ele que, Sávio, me permita, que nós temos tantos anos de convivência, com o da Fonte aqui também, que ele falou que ele foi assessor do deputado Linhares. Padre Deus Linhares, que foi colega nosso aqui e tal. Mas, eu me lembro dele. Mas eu queria dizer a você o seguinte, essa licitação do Onibasso foi feita e assinada com um sujeito também chamado Garrigan Amarante e o Marcelo da Ponte, tá certo? Contra a CGU e o parecer do FNDE, tá? E lembrando que o Garrigan foi indicado por Valdemar Costa Neto. Se você quiser saber quem foi Valdemar Costa Neto, eu vou trazer aqui uma senhora chamada Cristina do Vale, que depois da CPI do Mensalão. E aí nós vamos saber quem é o líder do PL, para qual foi o presidente da República que tinha o mote de acabar com a corrupção no Brasil. E aí, falando em moral, eu vou dizer para você, eu tenho moral. Pode falar do pessoal aí. Quero saber onde é que está a moral, em matéria de corrupção e de denúncia de corrupção. Inclusive na CPI da Petrobras, onde nós denunciamos todo mundo. Não sobrou para ninguém, não deixou para ninguém, não. Todo mundo que tinha culpa lá no cartório foi denunciado. Inclusive o senhor Eduardo Cunha, bandido que comandou o impeachment nessa casa, bandido. Depois cassado por essa mesma casa, com 10 votos contra, 10. Certo? Então vamos começar por aí. Segunda questão. Se a coisa é para usar o tempo, vamos usar o tempo aqui. Eu queria colocar o seguinte, nós convocamos o senhor Marcelo da Ponte... Convite, deputado, convite. Um convite, porque tinha um motivo. E a primeira pergunta que eu quero fazer a ele é o seguinte, o motivo foi que 5, 6 denúncias de corrupções consecutivas foram feitas no Ministério da Educação. Começou pelo Onibasso, passou pelo kit robótica, pelas escolas fakes, e pelos pastores e etc. O ministro falou que não tinha nada a ver com isso. E, aliás, ele falou que quem mandava ele receber os pastores que pediam barras de ouro era o presidente da República, Jair Bolsonaro. O pastor Gilmar e pastor Ailton eram recebidos e viraram governo paralelo. O senhor participou das reuniões. Se eu fosse o senhor, renunciaria. Porque o senhor Milton Ribeiro foi saído. Foi saído, o senhor ficou. O senhor ficou. Então, o pastor Milton Ribeiro falou, eu não tenho nada a ver com isso, era o presidente que mandava eu receber. E aí os pastores pediam barras de ouro, venda de bíblias, dinheiro vivo para prefeitos e etc., em reuniões fechadas no MEC. Isso é um escândalo. Não é à toa que ele caiu, pô. É o reconhecimento da corrupção no governo. Ou não é? Como não? Kit robótica, vamos aos preços. Vamos aos preços do kit robótica. Ele saiu, inclusive, com revólver. Aliás, ele saiu, o ministro da Educação saiu com um revólver
Na pasta, em vez de ter um livro para tirar no aeroporto. Esse é o ministro da Educação. Aliás, o 5º ministro. Esse é o ministro da Educação do Brasil. É difícil ouvir isso. O kit robótica está aqui, ó. Há indícios que os kits tiveram superfaturamento de 420% em relação ao preço de mercado. Cada prefeitura pagou 14 mil por kit, valor muito acima do praticado no mercado, e produtos de ponta internacional, que poderiam ser comprados a R$ 2.700. Não houve uma resposta a contento sobre essa questão, presidente do FNDE. Terceira questão que eu queria perguntar para o senhor. Vossa Excelência mesmo colocou nos itens que foram listados como verbas que são destinadas pelo FNTE, as emendas de relator. Agora, eu pergunto uma coisa. Emenda de relator, quem recebe? Deputado Hélio, eu não recebo emenda de relator. Todos os deputados da Casa recebem emendas individuais, porque isso foi uma conquista e uma luta, porque elas são de execução obrigatória e o valor alcançado está em torno de 15 milhões de reais. Só isso. Tem deputado nessa Casa que recebe 270 milhões. Os nomes estão aí. Inclusive os líderes do governo, todos, e o próprio presidente da Casa, Arthur Lira. 80 milhões está em todos os jornais, para quem quiser ler. Por que esses deputados são melhores que a deputada Rosa Neide, que a deputada Marcivânia? Por que eles são melhores, que eles podem receber 80, 100 milhões para passar para suas bases, etc., emenda RP9, que passa pelo FNDE, me desculpa, é toma lá da cá, é corrupção, é escolha. Escolhe quem é amigo. É só de amigo. Isso precisa acabar, isso é uma excrescência do Congresso Nacional. Isso é a captura do orçamento. Ou seja, 9 bilhões são para todas as emendas individuais. 17 bilhões são para as emendas de relator, deputado Mauro. Alguma coisa está errada. E é incrível que mesmo debaixo de resolução do Supremo Tribunal Federal, da ministra Rosa Weber, não se consegue saber, se faz um questionário e não se responde quem recebeu emenda de relator. Antigamente era assim, eu tenho um crédito aí no Ministério, etc., de sucessor, porque isso era autodenúncia de quem recebia, de quem era privilegiado pela base do governo. E é assim que o Centrão está manejando a política aqui na Câmara dos Deputados. E os principais instrumentos disso é a Codevasp e o FNDE. Com seus kits, com as suas escolas, entende? Inacabadas. Então o sujeito fala que vai construir 3.000 escolas e levaria 51 anos para o FNDE construir todas as escolas que foram prometidas por todos os parlamentares, inclusive em vídeos que eles divulgam pelas suas redes sociais, deputado Moses. Isso tem a ver com o FNDE? Tem a ver. Escolas fake. Então é evidente que o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: não vou fazer acusações pessoais, doutor Marcelo da Ponte, mas Vossa Excelência pertence ao FNDE, que eu tenho aqui registrado. Vossa Excelência tomou posse no dia 29/5/2020, certo? Enquanto o ministro da Casa Civil, ex-senador, Ciro Nogueira,
tomou posse no dia 4/8/21, na posse. Eu levantei aqui, pela Lei de Acesso à Informação, quantas vezes Vossa Excelência esteve na Casa Civil? Na Casa Civil. Na minha opinião, Vossa Excelência se reporta muito mais, eu vi também no MEC, ao ministro da Casa Civil do que ao Ministério da Educação. É nosso. Essa que é a questão. Está aqui, ó. Vossa Excelência teve lá, do dia 17/8 em diante, 10 vezes. Tem todas as vezes aqui fornecidas pela Lei de Acesso à Informação. O senador Ciro Nogueira é o comandante, é um dos comandantes do direcionamento do orçamento secreto, inclusive para o estado dele, o estado do Piauí, ou não, para estados de correligionários deles, em outros estados, assim como o presidente da Câmara dos Deputados também. Então, isso aqui mostra o seguinte: Vossa Excelência permaneceu no cargo exatamente porque a retaguarda de Vossa Excelência está na Casa Civil, não estava no Ministério da Educação, que caiu. Mas eu fico impressionado quando começou essa reunião, deputada Rosa Neide, porque não é normal, quando vem um ministro de Estado, a base governista tem o hábito mesmo de vir respaldar, dar respaldo. Agora, o senhor é um segundo escalão de porte, porque a base está toda aqui. E ela está nervosa, agitada. Não tem ninguém nervoso, não. Até o Eduardo da Fonte, que é um doce de pessoa, saiu, pô, não tem nada a ver o que o Rogério Correia está falando. Entende? Ele está falando aí do lixão, dos caminhões de lixo, isso não está na pauta. Pô, eu conheço o da Fonte, ele é calmo, ele é super calmo, ele é tranquilo, o da Fonte. Certo? É que é o seguinte, essas emendas RP9 é a salvação da lavoura, entende? É por onde vai haver a reeleição de uma grande parte dos deputados do Centrão. Eu queria pegar aqui, já não sei mais onde está o meu celular, peguei o do da Fonte aqui, a matéria do Hélio Gaspari sobre essa questão, sobre a questão dos ônibus. O Bolsonaro, o vosso patrão, falou o seguinte: agora estão me acusando de ter armado na educação compras superfaturadas de ônibus. Porra, nem a licitação foi feita. Tem que te perguntar por que ela não foi feita, certo? Quem descobriu fomos nós. Nós temos compliance, temos gente trabalhando em cada ministério com lupa nos contratos. Faltou dizer que, se não fosse o serviço dos repórteres André Chalders, Breno Pires e Júlia Afonso, a viúva poderia acabar comprando 480 mil reais por ônibus escolar, que valem 270. São 3.850 ônibus. Ou seja, um prejuízo de 700 milhões de reais que foi evitado. Foi isso que aconteceu. O fato de os pastores não terem recebido a barra de ouro não elimina a corrupção, deputado Molon. O fato do prefeito não ter aceitado pagar propina ou distribuir Bíblia... Para terminar... Deputado, nós estamos sendo rigorosos quanto o tempo. Agradeço a participação.